Olá! Neste vídeo trataremos a respeito da manutenção preditiva e alguns métodos de investigação para poder intervir nas máquinas e equipamentos. Manutenção preditiva é aquela que indica as condições reais de funcionamento das máquinas com base em uma análise feita por um especialista, utilizando dados que informam o desgaste ou processo de degradação. Dessa forma, é possível predizer o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e/ou equipamento. As condições reais e o nível de desgaste de um componente de máquina são obtidos a partir do exame de dados registrados por métodos de investigação, que, por sua vez, são alcançados utilizando aparelhos de medições. Os aparelhos de medições são essenciais para o estudo de fenômenos nos quais se encontram variáveis que podem causar avarias ou acelerar o desgaste dos mecanismos que compõem uma máquina. Os principais métodos de investigação são estudo de vibrações, análise de óleos, análise do estado de superfície e análise estrutural das peças. A seguir, esses 4 itens serão melhor explorados. Análise vibracional. A análise vibracional consiste na inspeção de sistemas rotacionais, como motores, medindo sua vibração e comparando com gráficos de valores pré-estabelecidos. Desta forma, as características das respostas em vibração associadas a defeitos comuns possibilitam a identificação prévia dos mesmos nas mais diferentes máquinas, sem a necessidade de uma desmontagem investigativa. Qualquer movimento periódico, tal como a oscilação de uma partícula de um sistema de partículas ou de um corpo rígido, em torno de uma posição de equilíbrio, é definido como vibração. A medição e a análise vibracional teve início efetivo na década de 1970, com o desenvolvimento da indústria petroquímica, que gerou a necessidade de implantação de sistemas de proteção de turbomáquinas. De 1985 a 1994, ocorreu a implantação da manutenção preditiva em grandes empresas interessadas em identificar o tipo de falha e o período estimado para ela ocorrer. Com ela, surgiram os primeiros analisadores FFT, Fast Fourier Transformer. De 1994 a 2003, ocorreu um investimento vertiginoso das empresas em sistemas de manutenção preditiva. Desde 2003, o diagnóstico é considerado uma ferramenta do processo e o foco foi alterado para o gerenciamento de ativos. Nessa caminhada, tivemos da chave de fenda, que era colocada no ponto que se desejava checar, e encostando o ouvido no cabo da chave, ouvia-se o ruído, ao estetoscópio, que veio substituí-la, até medidores, analisadores, monitores e transmissores de vibração. Disso tudo, tiramos os 3 principais mecanismos geradores de vibração, que são o desalinhamento, que é um processo das fontes mais comuns de vibração em máquinas e equipamentos. Vibrações causadas por desbalanceamento normalmente dominam o espectro e ocorrem na frequência de uma rotação. O desbalanceamento acontece devido a uma alteração no equilíbrio das forças radiais que atuam sobre o eixo da máquina. A causa mais comum é o acúmulo de material sobre o volante de inércia, hélices de ventiladores, hélices de ventoinhas de motores, etc. Mas pode ser causado também por perda de massa, como a quebra de uma hélice, por exemplo. Se um componente específico, como ventilador, motor, rotor, por exemplo, é afetado individualmente por desbalanceamento, esse componente irá vibrar mais que os outros. Mas se a fonte for um acoplamento, ocorre de todo o conjunto da máquina vibrar. Desalinhamento. É um problema tão comum como o desbalanceamento. Em uma montagem mecânica existem vários eixos, mancais e acoplamentos com características dinâmicas diferentes. Quando o conjunto gira, as forças dinâmicas interagem entre si, excitando vibrações no sistema. Mesmo com as máquinas bem alinhadas inicialmente, vários fatores podem afetar esse estado, tais como a dilatação térmica dos metais, quando a máquina está em funcionamento, ou assentamento de fundação e a deterioração de ancoragens. O desalinhamento se caracteriza em 3 tipos: o paralelo, o angular e o combinado. As características de vibração ocasionadas por desalinhamento dependem do tipo de desalinho e da extensão ou grau de desalinhamento. As características gerais são aparecimento de vibrações nas 2 direções, na radial e na axial. O desalinhamento ocorre em uma certa direção, logo as forças radiais não serão uniformemente distribuídas e a vibração é direcional.
Normalmente, a frequência de vibração é a de rotação do eixo, 1 RPM. Contudo, quando o desalinhamento é severo, a frequência é de segunda ordem, 2 RPM. E muitas vezes também de terceira ordem, 3 RPM. O desalinhamento angular geralmente causa vibrações em 1 RPM, o paralelo causa vibrações predominantemente em 2 RPM e o combinado em 3 RPM. Quanto ao roçamento, se for parcial, aparecem no espectro picos correspondentes às frequências naturais do sistema. Esse tipo de vibração é muito comum em selos de máquinas rotativas ou quando há eixos empenados, partes quebradas ou danificadas que levam ao atrito entre metal, situação que pode ocorrer por conta de mancais danificados. O roçamento produz espectros semelhantes aos das folgas mecânicas e gera uma série de frequências, excitando uma ou mais ressonâncias. A seguir serão apresentados alguns espectros de vibrações. O espectro de desbalanceamento, o espectro de desalinhamento e o espectro de roçamento. É possível, medindo-se e analisando-se a vibração, estabelecer sua origem, identificar cada componente da máquina e o tipo de falha que está gerando, além de avaliar o estado mecânico do componente que a produz ou a gravidade da deficiência detectada. Cada vez que uma peça altera suas características mecânicas por desgaste ou trinca, uma componente de frequência do sistema será alterada. Tendo em vista a condição que se deseja investigar, é preciso buscar um ponto externo, acessível durante o funcionamento do equipamento, que seja portador das informações desejadas. A trajetória da vibração desde a fonte até o ponto de medida deve ser a mais sólida e curta possível, garantindo máxima fidelidade na transmissão. Por esse motivo, os pontos de medição devem ser sempre nos locais mais próximos da sustentação do equipamento. No caso dos equipamentos rotativos, isso se dá nos mancais. E seguindo essas principais características, nós iremos gerar esses 3 tipos de gráficos. Agora vamos falar sobre a análise de óleos. Ela permite realizar avaliações laboratoriais rápidas e precisas sobre o lubrificante utilizado nos equipamentos, tornando possível detectar os desgastes das peças móveis dos equipamentos quanto à presença de substâncias contaminantes. Os 3 tipos de fluidos existentes são o diesel, hidráulico e lubrificante, sendo que a contaminação dos mesmos compromete e muito a qualidade e a eficiência do sistema. As análises relativas aos óleos são divididas em 4 grupos: a físico-química, de contaminantes, espectrometria e a ferrografia. Os 3 primeiros grupos possuem como análises mais comuns a viscosidade, densidade, a acidez, basicidade e o teor de água, sendo que o processo de análise e a metodologia sendo facilmente encontrados nas normas da ABNT. Um bom exemplo para se falar sobre a importância da análise de óleo é no setor do agronegócio, em termos da qualidade, da manutenção e redução de custos. Por exemplo, em uma colhedora, se a análise indicar a queda na viscosidade do lubrificante ou a alta contaminação por diesel, existe uma grande possibilidade de que ocorram irregularidades no sistema de injeção. Isso permite orientações mais pontuais com relação às alternativas de inspeção, reduzindo custos e evitando paradas no processo. A ferrografia, o 4º grupo, é uma técnica que avalia as condições de desgaste dos componentes de uma máquina por meio da quantificação e observação das partículas em suspensão no lubrificante, determinando-se assim os tipos de desgaste, os próprios contaminantes e o desempenho do lubrificante. A ferrografia, a espectrometria e a análise de vibrações se complementam, pois, de forma isolada, essas técnicas apresentam várias limitações. Os 5 princípios da ferrografia são que toda máquina desgaste-se antes de falhar, esse desgaste gera partículas, a quantidade e o tamanho dessas partículas são diretamente proporcionais à severidade do desgaste, que pode ser constatado mesmo a olho nu. Os componentes de máquinas que sofrem atrito geralmente são lubrificados, e as partículas permanecem em suspensão durante certo tempo, sendo que, considerando-se que as máquinas e seus elementos são constituídos basicamente de ligas de ferro,
A maioria dessas partículas provém justamente dessas ligas. A amostragem para analisar por meio da ferrografia é feita com a máquina em funcionamento ou momentos após a parada, evitando-se assim a precipitação das partículas, sendo que o ponto de coleta deve ser o mais próximo possível da fonte de geração, tomando-se cuidado com filtros ou regiões onde não ocorra a homogeneização. Existem, do campo da ferrografia, duas análises, a analítica e a quantitativa. Na analítica, a identificação do desgaste é feita por meio de um exame visual da morfologia, cor e verificação dos tamanhos, como também a distribuição e a concentração das partículas no ferrograma. Uma forma simplificada do ferrograma é mostrado na figura à esquerda. Nesse ferrograma, o ferrógrafo sofre a ação de um campo magnético de intensidade menor na entrada e maior na saída, sendo que essa intensidade é inversamente proporcional ao tamanho da partícula depositada ao longo da lâmina. As partículas paramagnéticas ou não magnéticas, como as ligas de cobre, alumínio, prata e chumbo, e contaminantes como areia, borracha e fibras de pano, depositam de forma aleatória, sendo encontradas ao longo de todo o ferrograma. À direita, é possível ver os tipos mais comuns de desgaste, entre eles a esfoliação e a abrasão. A esfoliação é gerada sem a necessidade de contato metálico, mas apenas pela transmissão de força tangencial entre uma peça e outra por meio do lubrificante. A quantidade e o tamanho dessas partículas aumentarão caso a espessura do filme seja reduzida devido à sobrecarga, diminuição da viscosidade e velocidade da máquina. Com relação à abrasão, ela gera partículas assemelhadas a cavacos de um torno. A principal causa é por meio da contaminação de areia, que se incrusta e usina o eixo que está girando como se fosse um torno. Existem regras bem definidas com relação à representação da distribuição dessas partículas, sendo que essa análise é feita de forma gráfica, onde barras horizontais indicam a incidência de cada tipo. Nesse quadro, mostram-se os 5 grupos de partículas de desgaste e as causas de cada uma delas é originada. Como falado anteriormente, as ferrosas são as principais. O exame quantitativo avalia as condições de desgaste por meio da quantificação de partículas em suspensão no lubrificante. O princípio de separação é o mesmo do analítico, mas, nesse caso, a luz incidida sobre a placa gera imagens que são captadas pelo fotossensor. Os valores encontrados são comparados a uma baseline, onde temos uma imagem limpa. E assim é feita a comparação dos dois para saber a incidência e a quantidade de partículas presentes no ferrograma. Com relação aos gráficos, eles são analisados estatisticamente. No primeiro, temos a curva que indica os pontos medidos ao longo do tempo e os níveis críticos que podem ser tomados como limites aceitáveis. Esse gráfico determina a concentração total de partículas, sendo que existem outras formas de se interpretar esse gráfico, como o PLP, que é o modo de desgaste, e o índice de severidade. Os gráficos à direita são interpretados como os gráficos da curva de Asa, que dentro do tamanho das partículas em micrômetros e a concentração de partículas é analisado o nível de desgaste das peças. Com relação à periodicidade, é muito relativo, sendo que um exemplo bom seria que a cada 30 dias se faz a análise quantitativa. E a análise visual pode ser feita a cada 90 dias ou quando algo anormal é apontado pelo quantitativo, sendo que nas duas primeiras amostras efetuam-se os dois tipos de exames para a determinação da baseline.
Análise estrutural. A análise estrutural de peças que compõem as máquinas e equipamentos também é importante para a manutenção preditiva. É por meio da análise estrutural que se detecta, por exemplo, a existência de fissuras, trincas e bolhas nas peças das máquinas e equipamentos. Em uniões soldadas, a análise estrutural é de extrema importância. A seguir, a análise de líquidos penetrantes, análise não destrutiva, será explanada. O ensaio por líquidos penetrantes é considerado um dos melhores métodos de teste para detectar descontinuidades superficiais de materiais isentos de porosidade, como metais ferrosos e não ferrosos, alumínio, ligas metálicas, cerâmicas, vidros e certos tipos de plásticos. Líquidos penetrantes também são utilizados para a detecção de vazamentos em tubos, tanques, soldas e componentes. Existem 5 etapas essenciais no emprego deste método de ensaio. Preparação da superfície. Na preparação da superfície, antes da aplicação do líquido penetrante, é necessário remover água, óleo, graxa, tinta, ferrugem e todo e qualquer material estranho que possa interferir ou mascarar o ensaio. A remoção deve ser feita através de escovas de aço, manuais ou rotativas, solventes, desengraxantes ou outros meios apropriados e adequados. Aplicação do líquido penetrante. O líquido penetrante é aplicado com pincel, pistola ou com lata de aerosol, ou mesmo por imersão da peça no tanque contendo líquido. Aguarde-se um certo tempo para que ocorra a penetração. Este método está baseado no fenômeno da capilaridade, que é o poder de penetração de um líquido em áreas extremamente pequenas devido à sua baixa tensão superficial. O poder de penetração é uma característica muito importante, uma vez que a sensibilidade do ensaio é extremamente dependente do mesmo. Remoção do excesso de penetrante. Consiste na remoção do excesso de penetrante na superfície, através de produtos adequados condizentes com o tipo de líquido penetrante aplicado, revendo a superfície ficar isenta de qualquer resíduo. A remoção do excesso deve ser cuidadosa. Aplicação do revelador. Consiste na aplicação, pulverizado por ar comprimido, de um filme uniforme de revelador sobre a superfície. O revelador é usualmente um pó fino, talco, branco. Pode ser aplicado seco ou em suspensão, em um líquido. O revelador age absorvendo o penetrante das descontinuidades e revelando-as. Deve ser previsto um determinado tempo de revelação para o sucesso do ensaio. A inspeção. Esta é a etapa onde se procuram as indicações das descontinuidades, que podem variar em função do tipo de penetrante utilizado, podendo ser como mata-borrão ou através da utilização de luz negra. Como o revelador atua como um mata-borrão, as indicações serão sempre maiores do que o tamanho real das descontinuidades. Quanto maior a descontinuidade, mais penetrante dentro da mesma e maior o tamanho da indicação. Pelo mesmo motivo, as descontinuidades pequenas, fechadas ou rasas apresentam uma indicação bastante suave, muitas vezes de coloração rosada, no caso de penetrante vermelho. As principais vantagens são: o ensaio por líquidos penetrantes presta-se a detectar descontinuidades superficiais e que sejam abertas na superfície, tais como trincas, poros, dobras, etc. Pode ser aplicado em todos os materiais sólidos que não sejam porosos ou com superfícies muito grosseiras. É usado em materiais não magnéticos como alumínio, magnésio, ácidos inoxidáveis, austeníticos, lime de titânio, zincórnio, bem como em materiais magnéticos. É também aplicado em cerâmicas vitrificadas, vidro e plástico. O ensaio por líquido penetrante pode revelar descontinuidades, trincas extremamente finas, da ordem de 0,001 mm de abertura. A principal vantagem do método é a sua simplicidade. É de fácil aplicação e interpretação dos resultados. O aprendizado é simples, requer pouco tempo de treinamento do inspetor, como a indicação de se assemelha a uma fotografia do defeito. É muito fácil avaliar os resultados. Não há limitação para o tamanho e forma das peças a ensaiar, nem para o tipo de material. Já as principais desvantagens são: o ensaio por líquido penetrante só detecta descontinuidades abertas para a superfície, já que o penetrante precisa entrar na descontinuidade para ser posteriormente revelado. Por esta razão, a descontinuidade não deve estar preenchida.
com material estranho. A superfície do material não pode ser porosa ou muito rugosa ou absorvente, porque nesses tipos de superfície não existe possibilidade de remover totalmente o excesso de penetrante, o que causa mascaramento de resultados. A aplicação do penetrante deve ser feita numa determinada faixa de temperatura. Superfícies muito frias abaixo de 10 graus Celsius ou muito quentes acima de 52 graus Celsius não são recomendáveis no ensaio. Alguns penetrantes especiais existentes no mercado foram desenvolvidos para faixas de temperaturas que excedem as mencionadas, porém seu uso é restrito. Algumas aplicações das peças em inspeção exigem que a limpeza seja efetuada de maneira mais completa possível após o ensaio. É o caso de máquinas para a indústria alimentícia e material a ser soldado posteriormente, entre outros. Este fato pode tornar-se limitativo ao exame, especialmente quando a limpeza for de difícil acesso. As características do líquido penetrante. O nome penetrante vem da propriedade essencial que este material deve ter, isto é, a capacidade de penetrar em aberturas finas. Um produto penetrante com boas características deve ter facilidade para penetrar em aberturas finas, ter facilidade de permanecer em aberturas relativamente grandes, não evaporar ou secar rapidamente, ser facilmente eliminado da superfície onde for aplicado. Quando aplicado, o revelador sair em pouco tempo das descontinuidades onde tenha penetrado, ter facilidade de se espalhar na superfície, formando camadas finas, ter um forte brilho, seja fluorescente ou em cor. A cor ou a fluorescência devem permanecer em presença de calor, luz ou luz negra. Não reagir com a embalagem nem com o material a ser testado. Não ser facilmente inflamável. Ser estável quando estocado ou em uso. E não ser demasiadamente tóxico. E ter um baixo custo. Para que o penetrante tenha qualidade, é necessário que certas propriedades estejam presentes. Dentre elas destacam-se viscosidades, tensão superficial, molhabilidade, volatilidade, ponto de fulgor, inércia química, facilidade de dissolução, penetrabilidade, capilaridade e sensibilidade. Agora, vamos falar da análise do estado de superfícies. Com ela, é possível controlar o grau de desgaste dos equipamentos por meio da análise de suas superfícies, que se degradam com o atrito produzido entre os elementos. Um dos testes é a endoscopia, que também é conhecida como a inspeção visual remota. Utiliza-se um videoscópio, podendo visualizar internamente os equipamentos, máquinas, tubulações, turbinas, redutores, entre outros, através de uma sonda que é inserida na linha de produção ou equipamento, reduzindo assim os custos de desmontagem e montagem de equipamentos. Com o videoscópio, processamos imagens em alta definição para fazer a avaliação correta do equipamento. Na oleografia, se gera uma imagem tridimensional com grande profundidade de campo e menores distorções, podendo-se avaliar com melhor precisão defeitos como a corrosão, trincas e porosidades superficiais. Existem várias aplicações industriais da holografia, tais como elementos ópticos holográficos, como as redes de difração e filtros, memórias holográficas com altíssima capacidade, sistemas holográficos de varredura, scannings, testes não destrutivos e estudos de fotoelasticidade. Na estroboscopia, permite-se focalizar a luz incidente oriunda de LEDs sobre dispositivos moventes em alta rotação, com o objetivo de fazê-los parecerem estacionários. Esse efeito é conseguido através da alternância entre a iluminação, como luz intensa, e o bloqueamento dessa luz com o diafragma, a lâmpada estroboscópica. A termografia tem como base a detecção da radiação infravermelha emitida naturalmente pelos corpos com a intensidade proporcional à sua temperatura. É muito comum na aplicação com relação a circuitos elétricos e análise de excesso de temperatura em máquinas rotativas.